E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Big Data em jogos online, que originalmente foi um post do nosso blog, que é o Aranea Science. A gente tem dois blogs relacionados ao canal, que é o Levi, que é sobre segurança da informação, e o Aranea Science, que é sobre ciência e tecnologia. E o post que a gente vai ler foi o último que a gente postou todo sábado, que é Big Data em jogos online. E só pra gente entender o que é Big Data, a gente vai ver algumas notícias bem recentes desse ano, desse mês. Esse da Teamside é sobre Big Data Analytics, né? E tá falando que com Big Data e análises, né, quantitativas de Big Data, a Algartech quer tornar 100% das operações de service desks proativas, né? Então, usando o que é Big Data, enfim, né? É você ter um banco de dados, né? De dados dos seus clientes ou relacionados a compras que estão sendo feitas no seu site, esse tipo de coisa. E você tenta usar esse banco de dados de uma forma eficiente, né? Você tenta fazer uma análise quantitativa do que é necessário para você fazer para melhorar o seu serviço ou a sua empresa, né? Outra notícia, né? Porque Big Data, qual a importância para a sua carreira, né? Da Heartbeat, startup referência em inteligência artificial e Big Data, se consolida no mercado brasileiro. Isso aqui é uma coisa importante porque Big Data sempre tem muito a ver com inteligência artificial, né? Porque inteligência artificial, como a gente vai ver, é muito usada em bancos de dados grandes para você fazer inferências sobre os dados, né? Para você entender os dados de uma forma que seja útil para o seu negócio. No caso, a gente quer focar em jogos online, né? Que também é um tipo de negócio, né? Uma empresa que tem um aplicativo, que é um jogo, no caso. Por exemplo, especialistas defendem regulação de empresas de Big Data, né? Que também tem essa questão de como você vai armazenar os dados, como que você vai usar os dados, que muitas vezes os dados podem ser usados para coisas erradas, né? Como a Cambridge Analytica, né? Naquele filme da Netflix, Privacidade Hackeada, né? Que usou os dados de pessoas do mundo todo contra elas próprias, né? Nesse caso, especificamente em eleições no mundo todo. Aqui da adega, como Big Data, né, ajuda na produção de vinhos, né, que você quer tomar com preço mais em conta, né. Então, nesse caso, a aplicação, né, seria que o uso de Big Data aqui seria para os produtores tomarem decisões do que produzir e evitar perdas, o que diminui o custo de vinho. Então, em essência, você tem muitos dados que estão armazenados de empresas e você quer analisar isso. E é basicamente isso que a gente vai ver como isso funciona, né? Poder computacional e Big Data, né? Repensando ferramentas para o mercado financeiro. E o Albert Einstein, né? O hospital famoso de São Paulo, desenvolve projeto de Big Data e inovação para o Ministério de Saúde. Então, gente, isso aqui não é uma coisa nova. É uma coisa que já está aí há muito tempo. E usar inteligência artificial nisso não é coisa nova, até porque, em essência, problemas de inteligência artificial você tem que ter um volume de dados grande, normalmente. E aqui da Veja, né, China vai investir, agora uma coisa mais estado, né, mais país. China vai investir 3 bilhões, né, em centro de análise de dados do espaço, né. E obviamente a China é importante, Big Data, né, porque ela controla muito, assim, o, o país em si ele é muito controlado pela parte digital, na questão de você ter dados dos seus cidadãos de uma forma bem assim detalhada, né. Então o Estado chinês ele sabe muito sobre os seus cidadãos e ele armazena isso de forma coesa, né? Porque ele tem que, tipo, na China tem muita gente, né? Então você tem que, você tem muito dado aí para você analisar, né? Então eles investem muito nisso. E aqui, relacionado ao nosso blog, né? Ao nosso post no blog, Big Data ali do lugar digital, né? Redes sociais promete estreitar. Big Data nas redes sociais promete estreitar a relação entre artistas e fãs, né? E aqui, outra coisa sobre Big Data, que foi meio que uma entrevista, no caso de jogos mobile, né? Aqui do canal Tech. E ele entrevista um cara que trabalha na área somente de jogos mobile, que é um brasileiro. E ele pergunta, né, o entrevistador, como a inteligência artificial vem sendo usada, né? E implementada nos jogos atuais.
de que forma interage com o usuário, né? E aí o cara vai dizer que tem 3 tendências, né, nessa questão: Big Data, realidade aumentada e games sociais. Realidade aumentada e games sociais não é o nosso tópico, né, mas ele está citando aqui que Big Data é uma das coisas principais relacionadas à forma que você pode interagir com o usuário, né? De você aprender como interagir melhor com o usuário. E a gente vai ver isso na prática já já. Com isso, um mundo de possibilidades se abre para nós. E se formos capazes de usar Big Data para criar experiências enriquecedoras, né, para o usuário, seremos capazes de obter sucesso no entretenimento digital do futuro. Então, o que significa isso daí? Que você ter uma base uma base de dados grande, por exemplo, sobre um jogo, seja League of Legends, sobre Counter-Strike, não importa, é importante para você entender o seu consumidor, né, o cara que está jogando o jogo, para entender o que ele quer, né? Quais são, de repente, os mapas que ele mais joga, os itens que ele mais gosta, quais são as coisas que ele mais compra, e fazer uma inferência geral, automática de tudo isso, usando inteligência artificial, né? Porque você tem um volume de dados gigante que você não pode analisar somente com um código simples em Python, né? Então você tem que ter algo um pouquinho mais tryhard. E aqui só mais uma notícia, né? Rodado Fenômeno cria empresas para investir em games e esportes recentes daí. E eu não coloquei a citação aqui, mas dentro desse post da Isto É, vai dizer, né, que ele também, a empresa também tem a ver com o uso de Big Data, né, para interação com o usuário, né, para entender melhor o usuário. E várias empresas usam Big Data, né, Uber, Netflix, Facebook, Google, todo mundo usa, porque eles têm um banco de dados bem grande sobre os usuários e tentam inferir coisas a partir disso. E só para medir o armazenamento, aqui nós temos o modelo de base 2 e base 10. Normalmente a gente usa da direita, né? Na parte de número de dados grandes, né? Como por exemplo, o terabyte, né? Que é 1000 gigas, petabytes, que é 1000 teras, exetabyte, zettabyte e ottabyte. Normalmente a Google trabalha com petabytes de processamento, de memória, de armazenamento, né? Então você tem que ferir em petabytes, em centenas e centenas de assim, eu poderia dizer centenas e centenas de petabytes, né? Eu não sei o volume exato que a Google trabalha e que outras empresas trabalham, mas é mais ou menos esse volume. E a questão de servidores na nuvem, né? Então, hoje em dia você pode armazenar coisas na nuvem, né? Então, da sua casa você consegue fazer um jogo online que tem um banco de dados próprio, né? Por exemplo, pode lançar um OT de Tibia, você pode lançar um jogo simples com um xadrez da vida, e você consegue analisar o banco de dados e ter uma escalagem muito maior. Porque você, de um computador, você controla um banco de dados na nuvem, que é meio que alugado, entre aspas, como por exemplo na Amazon Web Services, que é da Amazon, que é a melhor, na verdade, para tecnologia na nuvem, na Azure, que é da Microsoft, na IBM Cloud, que eu respeito muito. Aqui, por exemplo, mostrando as opções relacionadas àquele na meio de armazenamento, né? E também entre regiões também, armazenamento entre regiões, de repente, dentro do Brasil. Ali é o servidor virtual cloud, enfim, todas essas coisas, elas são, sabe, faz tempo já tem isso. Desde 2010 pra frente, a tecnologia da nuvem começou a dar um hype e hoje em dia tá forte. Então você não precisa de uma garagem de servidores gigante hoje, você pode fazer tudo na nuvem. A Netflix usa a tecnologia da nuvem para tudo, para todo o sistema deles, eles usam AWS, né? A Netflix, o Pinterest também. Então empresas grandes usam tecnologia na nuvem para armazenar dados e fazer inferências entre eles. E o legal dessas plataformas, principalmente da AWS, é que você pode usar inteligência artificial embutida nesses sistemas. E é bem interativo, é bem fácil de mexer a parte de inteligência artificial aqui. Então você consegue, o Amazon, não é Amazon Bracket, Bracket é de computação quântica. É a Amazon SageMaker, se eu não me engano, de inteligência artificial, né? Então você consegue interagir com seu banco de dados de uma forma simples. Então não é uma questão técnica também só. Não é que você precisa ser um mago na inteligência artificial para fazer isso. Você tem muitas ferramentas para você fazer isso de uma forma mais simples. E no próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão. Então, era isso. Até o próximo vídeo.